Boa tarde amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. Dia 24 de agosto, 16 horas e 32 minutos, segunda-feira. Na sexta-feira fizemos o comunicado e torcemos para que hoje não tivemos assim muitos casos do final de semana. Então, antecipando aí para vocês os resultados do final de semana. No sábado não internou nenhum paciente, domingo internou 2 pacientes e hoje, dia 24, pela manhã, tinham mais 2 pacientes internados. Então, nos últimos 7 dias, 9 pacientes internados. Nos 7 dias anteriores, 8 pacientes internados. Estamos com um índice bom e a cada vez o número de internação diminuindo mais. Casos novos. Sábado e domingo, geralmente não chega o resultado do Adolfo Lutz, chega na segunda-feira. Teste rápido também não é feito em sábado e domingo, então dia 22, 0, 23, 0. Dia 24, hoje, chega os resultados do Adolfo Lutz, mais teste rápido, de tal maneira que 12 casos positivos. Lembrando que os PCR e Adolfo Lutz são de, às vezes, uma semana antes. Então, 8 que chegaram hoje referem-se ao dia 18, que constava na estatística como 3 pacientes, foi para 11 pacientes, né? Então, nos últimos 7 dias agora, tivemos 19 casos novos confirmados, já com esses 12 de Adolfo Lutz, né? Contra 22 nos 7 dias anteriores. Então, apenas 19 casos em 7 dias, uma média de 2 e pouco por dia. Mas é importante observar que no dia 18, nas coletas realizadas, 11 casos foram positivos no dia 18. Casos novos. Alguns com certeza transmitiram a seus familiares e novos casos poderão aparecer agora no final desta semana, no decorrer desta semana, como contactantes desses casos novos confirmados do dia 18. Poderemos ter então mais núcleos familiares nos próximos dias, mas ainda estamos com a situação sob controle. A transmissão de novos casos, em que aquilo que se fala muito em televisão, enquanto um paciente transmite para 2, 3, a epidemia está em franca ascensão, ela só começa a regredir quando, em média, um paciente não consegue transmitir todos eles para mais um paciente. O índice Brasil está em 0,98. O de Santa Cruz, com o número de casos são poucos, está muita variação nesse cálculo no dia a dia, mas o nosso índice é inferior a 1, por isso que estamos tendo uma curva descendente de número de casos novos, que é a curva móvel, média móvel dos últimos 7 dias. Tivemos um pico em 13 de julho, que depois rapidamente foi debelado. A transmissão de pessoa a pessoa diminuiu, de tal maneira que, na média, estamos abaixo de 1. Então, a doença acaba ficando sob controle, mas não eliminado. É impossível você eliminar a doença sem a vacina. Sempre teremos que ter os cuidados necessários para o controle. E nessa fase em que se aumenta a circulação e as pessoas começam a sair às ruas, que se liberam as atividades comerciais e sociais, atividades de academia e tudo mais, atividade de lazer, tipo bar e restaurante, é mais importante ainda o uso de máscara, a higiene pessoal e o álcool gel. Porque é o que sobra para controlar a doença, é o uso de máscara. Porque se as pessoas já estão saindo de casa para exercer sua atividade profissional, ou para fazer as suas compras, ou para o lazer, a máscara passa a ser mais fundamental do que nunca. Então é muito mais importante usar a máscara neste momento do que foi lá no começo da doença, quando tudo estava fechado. Temos em Santa Cruz hoje 653 casos positivos, 653 pessoas ficaram doentes,
586 já se recuperaram totalmente, 67 continuam em tratamento ou observação. Dessas 67 pessoas, 16 estão internadas. 3 na UTI, 2 em ventilação mecânica, 1 já com melhora, com respiração espontânea. 13 na clínica médica, 9 pelo SUS, 4 convênio. Então, em número de internações, nós tivemos 9 internações nos últimos 7 dias, contra 8 internações dos 7 dias anteriores. 2 hoje, 2 ontem e 0 no sábado. Desses pacientes em tratamento, 67 em tratamento, 16 internados. Então significa que 51 desses pacientes doentes ainda, que pode transmitir a doença para qualquer um que ela entre em contato, 51 ainda estão em suas casas, ou deveriam estar em suas casas. Se estiverem na rua, estão transmitindo para outras pessoas. Mas lembrar que a pessoa doente que sai à rua é crime. Crime contra a saúde pública. Tá certo? Ninguém vai chegar a esse ponto, mas só lembrando, né? Plano São Paulo, região de Marília, inclusive Santa Cruz do Rio Pardo, voltou ao laranja. Hoje, ouvindo matérias em televisão, colocando que o prefeito de Santa Cruz, prefeito de Ourinhos, o município deveria fazer novos decretos restringindo as atividades. Mas como desde o início nós analisamos o Plano São Paulo, as regras, adaptando a Santa Cruz do Rio Pardo e a realidade de Santa Cruz, e hoje nós temos 50% da UTI apenas ocupada, nós temos a maioria dos leitos SUS, Covid, também desocupados, a parte de particular também totalmente desocupados, o número de casos muito baixos, óbitos, nenhum óbito nos últimos meses, no último mês. Então isso nos autoriza a manter todas as atividades da forma que estão. Comércio programado para abrir no próximo sábado, mantendo fechado. Mercado, padarias e açougue aos domingos. Reuniões também continua sendo proibida. As festas continuam sendo proibidas. Falando em festas, salões, ultimamente, últimos anos, as pessoas começaram a construir pequenos salões para festa, aniversário e outros tipos de festividades. E tudo isso está proibido desde o começo da pandemia e não tem nenhuma previsão de retorno às atividades para esse pessoal, não tem como arriscar. Imagina um salão ser liberado para uma festa, lá 30 pessoas, uma doente, e é festa, festa é festa, todos em contato, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Na semana que vem, seguinte, uma pessoa estava contaminada e aí dezenas contaminados. Como ficará? Então, dificilmente, tão cedo, se libera esse tipo de atividades que são essas festas de aniversário nesses recintos, que foram muitos deles construídos até para isso, e os empregados e os patrões estão sofrendo bastante. Mas não temos uma solução para eles. Da mesma forma que não temos uma solução para o transporte de escolares, seja transporte da prefeitura, seja transporte das escolas particulares, porque não existe nenhuma previsão legal para a prefeitura fazer qualquer auxílio para essas categorias. Não tem como antecipar pagamento a nenhum deles, porque os contratos é por medição e serviço prestado mensal. Infelizmente, essas pessoas vão ter que arcar aí com o prejuízo, com o sofrimento e tentar sobreviver financeiramente e também na saúde,
para quando acabar a pandemia, voltar a executar os seus contratos e receber a quilometragem da prefeitura dessas dezenas, são mais de 50 linhas que a prefeitura mantém com o transporte de van, seja perua Kombi ou outros, inclusive de ônibus, tudo bem? Micro-ônibus, ônibus urbano, todos eles estão parados. Assim como as empresas que transportam universitários também estão paradas e arcando com o prejuízo. Somente está funcionando a empresa que faz transporte de pacientes, mas também reduzido para menos de 30% está sendo feito. Porque as marcações também longe, lá em São Paulo, Marília, de consultas especializadas também diminuíram. Todos estão sofrendo com essa pandemia. O que a gente pode fazer, nós fazemos. Na saúde, fazemos o máximo possível. Na parte comercial, de preservar a economia do município, na medida do possível, vamos liberando e orientando. Mas, acima de tudo, nossos números estão bons, mas lembrar que o Brasil não está bem, São Paulo não está bem. E se o Brasil e São Paulo não estão bem, Santa Cruz também não está bem. Nossos números momentaneamente são ótimos. Mas como a doença está em progressão em muitos lugares, então até que regrediu a região nossa de amarelo para laranja, pode surgir dezenas de núcleos familiares em Santa Cruz e temos que regredir sim. Por isso que é importante manter a atenção, o olho aberto e a cooperação com a saúde pública. Sair de casa apenas quando necessário, se sai, evitar o contato com as pessoas, não abraçar, não dar a mão, usar o álcool gel, muito cuidado quando entra em uma loja, quando entra em um mercado, quando você faz uma atividade externa, muito cuidado quando você está na fila e sempre usando máscara. Sempre usando máscara. É o que substitui a sua proteção quando você sai de casa. A máscara vai ser a última providência e a ser abolida. Máscara e álcool gel. Mesmo quando se libere tudo verde, ou a última fase, que é a 5, se libere todas as atividades, a máscara não será liberada tão cedo. A máscara somente será abolida quando a população estiver vacinada. Enquanto não estiver vacinada, vai estar indicado o uso da máscara. Então, isso vai, o ano que vem, um ano, o uso da máscara e o álcool gel. Mesmo quando liberar as atividades, você estará sendo se protegido com a máscara e protegendo quem está próximo de você, não transmitindo a doença para ela. Esse é o recado para hoje. Pedimos aí a compreensão de todos, a ajuda, com muita fé e muita dedicação de você que está me ouvindo e seguindo os conselhos e orientações. Com certeza, controlaremos a doença em Santa Cruz e poucos óbitos teremos. 4 até agora, 4 pessoas morreram, que moravam em Santa Cruz, ficaram doentes em Santa Cruz, diagnosticadas em Santa Cruz, tratadas em Santa Cruz e que vieram a óbito. 4. Para quem perdeu o seu ente querido, isso é 100%. E muitos mais óbitos poderão ocorrer se tivermos aí uma segunda onda em Santa Cruz com uma contaminação intensa. Obrigado, conto com a ajuda de todos vocês. Até amanhã no próximo boletim.